Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Fala aí, galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde, está começando o Debate Bola desta sexta-feira, 18 de outubro de 2019, Debate Bola até 1h30 da tarde, sempre contando com convidados qualificadíssimos para debater o futebol aqui do Vale dos Sinos, futebol gaúcho, brasileiro e internacional. Ontem tivemos o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro, com o Internacional vencendo o Avaí fora de casa, lá em Floripa. E claro, vamos falar bastante também da Copa Silverard, as oitavas de final da Copa Silverard, o Novo Hamburgo enfrentando São José de Porto Alegre no domingo aqui no Estádio do Vale, e o Aimoré jogando com o Cruzeiro em Cachoeirinha, na Arena Cruzeiro, fora de casa. Então, a Copa Silverard também seguindo neste final de semana. O programa Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo, Garfão, restaurante, pizzaria e agora à noite com sushi, na 7 de setembro em Novo Hamburgo. EH, presentes e decorações na Dr. Maurício Cardoso, em Novo Hamburgo. Programa Debate Bola desta sexta-feira, sextou comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos amigos aí que sempre acompanham. Sempre uma honra receber amigos. Luciano, velho de guerra do tempo de Cruzeiro. E o Hans, não preciso nem falar nada, é o nosso assessor aqui, né, de informações aí. É um prazer receber esse pessoal. Com certeza, mais uma resenha boa aí no programa. Muito bem. Luciano Dias Oliveira, gerente executivo do Esporte Clube São José de Porto Alegre. Olha, parece coincidência, né? Parece que ou que fizemos de propósito, mas não tem. Há mais de uma semana o Luciano já estava convidado pela produção do programa e o Luciano é o gerente executivo do Esporte Clube São José, adversário do Novo Hamburgo neste final de semana. É um dos nossos convidados. Às vezes dá uma zebra, né? Mas nós temos sempre 2 semanas na frente. 2 semanas né? à frente. Luciano, muito boa tarde. Obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, rever os amigos, né? Benhur, com qual a gente teve a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Te incomodou muito o Benhur? Não, foi um dos caras que menos me incomodou. E o Hans, né? Um amigo também que sempre, quando pode, está lá no clube com a gente. E prazer poder vir aqui, Eduardo, te agradecer também, porque coincidentemente agora temos mais um clássico, né? Contra o Novo Hamburgo, decidindo quem passa, né? Quem vai adiante da Copa Silverard. E foi boa a sua colocação em termos de clássico, né? Porque nos últimos anos, Novo Hamburgo e São José têm se enfrentado de forma constante. O Benhur já teve esse confronto Novo Hamburgo e São José, então realmente Novo Hamburgo e São José se tornou um clássico aqui da região metropolitana. Inclusive decidindo o título, né? Foi a Copa da Recopa, a Recopa Gaúcha do ano passado. A Recopa do campeão da Copa do Estado da Federação contra o campeão gaúcho. E da Copinha em 2016. Exato. Da Copinha, E teve um outro ano em 2013, eu acho que também disputou uma decisão de campeonato Novo Hamburgo e São José.
Também conosco hoje José Luiz Hans. O Hans é tipo um produtor fora aqui da TV, do programa, né? Tem alguma dúvida? O Eduardo e o Beir ficam com dúvida? Vai lá o Hans tirar as nossas dúvidas e ajudar aos nossos telespectadores e ajudar também a nós do programa Debate Bola. José Luiz Hans, empresário aqui no Novo Hamburgo, de sucesso, mas atua bastante dentro do futebol com a Hans Captação. Hans, boa tarde e obrigado pela presença no programa. Bom dia, então, Eduardo. O almoço não saiu ainda, né? Opa! Almoço, eu né? também não almocei, então. É um prazer estar aqui, junto com o Luciano, Benhur, Eduardo Pires. Estava devendo essa visita aqui. Eu participo da casa aqui já há 9, 10 anos. E é um prazer estar aqui e dividir esse horário com vocês aí hoje. A gente falar alguma coisa sobre futebol aí. Muito obrigado. E aos seus telespectadores também. Estamos juntos aí para discutir o dia a dia do nosso futebol. Ao vivo aqui no programa José Luiz Hans, o Luciano Oliveira e Benhur Pereira, e nós pedimos a sua participação através das nossas redes sociais. Está aparecendo aí na tela para você, o nosso Facebook, @debatebola na Vale TV, @debatebola na Vale TV. Vai lá, curta a nossa página e compartilhe o programa e você vai estar concorrendo à camiseta do Esporte Clube Gaúcho. Na segunda-feira, né, Benhur? Nós vamos fazer o sorteio desta camiseta e na sequência já tem uma outra camiseta, né, do Zequinha, que foi trazida aqui e nos presenteado pelo Luciano Oliveira. Então, vai concorrer a esta camiseta do Gaúcho na próxima segunda-feira, compartilhando o programa. Vai no Facebook aí do Debate Bola. Instagram, @debatebola na Vale TV, também estamos lá no Instagram. Estamos ao vivo neste momento no YouTube. Está aparecendo o endereço do YouTube para você. Estamos ao vivo no YouTube. Stories também do programa está na Vale TV. Lá no Instagram da Vale TV você acompanha a live no Stories da Vale TV. O nosso WhatsApp 98115 8167. 98115 8167. Muito bem, começamos já com o jogo do Internacional ontem à noite, para depois a gente falar bastante sobre o Esporte Clube São José e as oitavas de final da Copa Silverard, para falar sobre futebol aqui da nossa região. Já de imediato, Benhur Pereira, vamos falar então sobre o Internacional, e eu comentava aqui, já pode colocar as imagens dos jogadores entrando em campo, as imagens do jogo, e depois a gente vem aí com a fala e as entrevistas após o Ressacada com aquele ventinho tradicional, né? Imagina para chegar na ressacada. Estava chovendo, né? Estava chovendo ontem. E com essa chuva. Aquele Para chegar vento. na ressacada deve ter sido muito bom, né, Luciano? Verdade. O trânsito, certo, É tá uma complicado. maravilha. Se bem que melhorou bastante, né? Sim. Em relação a 10 anos atrás, para chegar na ressacada, hoje em dia está bem melhor. Mas o que pareceu Imagina, esse jogo para vocês? eu joguei lá em 91, já era difícil. Era só uma Tu mão, né? imagina hoje. Para com ir o e voltar, era trânsito só uma todo, mão, hein? né? E Nossa todo mundo indo para o Senhora. aeroporto também. Era Mas uma a confusão. estrutura ficou muito boa, né? Muito. Cresceu muito ali. O estádio está excelente, né? O Verdade. estádio teve uma renovação bastante grande, né? Eu não sei se vocês acompanharam o jogo, o que deu para observar em relação, não sei se acho que é pouco tempo para avaliar o que está sendo feito pelo Ricardo Colbachini neste momento, né? Acho que pouco tempo para dizer alguma coisa, né, Hans? Eu acredito, né? O Colbachini conhece também bastante o Internacional, vive lá dentro, né? Trabalha na base lá. E ontem ele teve a colaboração, né, de acho que 3 atletas, 4 atletas ali que já trabalharam com ele na base, né? Heitor, Roberto, Roberto, Bruno Fux e o Sarrafiore. O Sarrafiore que acabou, né? E aí eu acho que eu te digo assim, o resultado veio muito em cima, porque o Inter está sofrendo muito com a autoconfiança, né? Estão sem confiança, né? O grupo está sem confiança, né? E eu acho que o Colbachini conseguiu levar um pouquinho disso para esse jogo de ontem, né? Essa confiança, dos atletas buscar essa confiança. Internacional ainda teve um prêmio, né? Que o jogador do Avaí foi expulso há 3 minutos, né? Foi. Então, por Eu acho favor, que né? O isso- Avaí já no sufoco ainda perde um jogador a 3 minutos, né? Acho que expulso de forma justa, né? Porque a chegada foi realmente bastante forte, né? Temerário podia ter machucado o jogador do Inter, né? Mas aí o Sarrafiore entrou, fez esse gol, bonito gol, né, Benhor? É um bom jogador, né? Os gols que o Nico não conseguiu fazer, né? O Nico teve 2, 3 oportunidades bem parecidas com essa, né? E ele não soube dar a cavadinha, aquela maldade do jogador, mas, né? Isso que o Nico é um jogador técnico, né?
Mas eu acho que o Nico também está sofrendo uma pressão muito grande interna dele, né, cara? Porque ele acaba tá com muita sendo, vontade. acaba sendo ele para definir, né? E agora voltou o Guerreiro. Mas uma questão assim, viu, Hans e Luciano, não sei se acompanharam o jogo, mas aí principalmente no segundo tempo, tem coisas assim que a gente que está fora, tu não trabalha o dia a dia e é complicado até tu falar. Mas algumas mudanças, né? Primeiro entrou, não me recordo quem entrou, e o Patrick foi para lateral. Depois o Patrick saiu para a entrada do Wendel, né? Sim. Parece que em algum momento, mesmo com a menos Internacional, queria garantir o resultado, né? Isso é uma coisa até meio assustadora, assim, né? Por isso que eu acho que está se cobrando uma nova postura de um novo treinador que jogue de uma outra maneira, né? Porque eu sempre deixo o rádio junto, né? Sim. E aí escutei isso também da rádio, o pessoal apavorado por que havia mudança do Patrick ter ido para o lado, né? Depois sair ele para entrar um lateral esquerdo com a menos desde os 3 minutos. O Wendel, né? Depois entrou o Wendel. Depois entrou o Wendel, né? Eu penso que o contexto em geral assim é o que está acarretando todas essas questões, né? Todas essas dúvidas que gera na gente. Insegurança, né? Porque a perda do título da forma como foi dentro do Beira-Rio, o Internacional até então vinha se credenciando a... Tudo levava a crer que o Inter não ia deixar escapar. E de repente acontece tudo ao contrário, perde o título dentro de casa, já vem logo a demissão do treinador, a autoestima e a confiança dos profissionais que estão dentro de campo, ela começa a mudar. A gente sabe que o futebol, muitas vezes o planejamento, quando não se tem o resultado, é muito difícil da gente conseguir manter isso, né? E normalmente acaba estourando nessa condição de demitir o treinador, né? E pode ver que mesmo assim ainda o Inter encontra dificuldades ainda para jogar, encontrar a melhor forma, o melhor padrão de jogo, né? Eu acho que o Ricardo Cobalcini não colocou ainda e nem sei se vai dar tempo dele colocar o jeito dele trabalhar, né? Porque o que nós vimos ontem foi o time do Odair. Exatamente. Né? Foi o time do Odair, o não jeito de jogar, mudar, até né? as substituições, né? Mas aí vem aquilo que a gente comentou, e o Luciano colocou bem também, que é a confiança, né, cara? A confiança do Inter está muito baixa, né? Baixa. O Ben-Hur Mas o Inter também na tabela, né? Não tá mal na tabela. Tu vê, ele passou o Grêmio, foi a quinto ontem. Mas tu te imagina tu ir lá para a ressacada, jogar com o Avaí, que tá lá tendo a obrigação de ganhar. Lá na obrigação de ganhar. Mas já ganhou um bônus, né? E até se diz, né? Se diz aí, né? A gente tá aí, vive no meio do futebol, a gente escuta as coisas que parecia, eu confesso, parecia que era um jogo de Série B ontem. Desculpa a minha colocação, mas parecia um jogo de Série B, porque estava todo mundo... Pelo adversário, não ter pela situação do jogo, um a menos, aquela coisa, e a coisa não andava, né? Foi um jogo amarrado. Desculpa, né? A minha fraqueza, né? Mas, um jogo amarrado, e o Avaí procurando uma bola parada a todo momento, né? Para tentar fazer uma diferença, né? E teve oportunidade, né? E teve oportunidade. Uma, inclusive, com o zagueiro que era do São Luís de Juí, que jogou aqui no Novo Hamburgo, o Ricardo. Né? Ricardo, ele girou dentro da área, ele bateu fraco. E estava povoada a área ali, né? Ele estava sem visão, né? Se ele bate um pouquinho mais forte, eu tenho uma desviada naquela bola, já entraria. O adversário, a gente percebe que ele já reconhece as fragilidades do Inter, então ele trabalhou bastante em cima dessa jogada. Bem observado. Agora, o que está chamando a atenção neste momento no trabalho do Ricardo Cobalcini é a entrada dos meninos, né? Heitor, o Roberto e o Bruno Fux, que foram bem ontem. Né? Exato, e o próprio Sarrafiore. Mas era um jogo para isso ontem. Pelo adversário, né? Pela uma certa fragilidade do adversário. Acho que está na hora do Inter buscar saber quem ele tem lá dentro do grupo, de quem é que ele vai poder dar continuidade para o ano que vem. Mas aí, tudo bem, eu até concordo contigo, eu acho que é o momento mesmo, né? Mas tu sabe, né, que foi colocado porque algumas peças não estavam à disposição. Porque senão... Talvez não. Claro que não foi. Talvez não tivesse oportunidade. Não tivesse oportunidade. Que criou-se, né? Que casualmente se criou. O que é visível jogo, né? do Ricardo é a questão do Sarrafiore, que não entrava. Sim. Normalmente iria entrar o Neilton, né? Isso. Ia entrar o Neilton, que até entrou bem no segundo tempo contra o Santos. Aí entrou o Sarrafiore, aí tu já vê que o treinador já tinha mais contato, né? O Sarrafiore trabalhou isso veio da onde, então? Aonde veio essa? Da onde veio isso? Então isso tem um lado muito bom disso. Né? Em relação ao treinador, a possibilidade de permanência do Ricardo Cobalcini no comando técnico. Mas já se fala que
Zé Ricardo, que tem a preferência do Rodrigo Caetano, trabalharam juntos no Flamengo, seja contratado para ser um treinador, né? Tampão. Mas dependendo, talvez. Mas o desejo de integrantes da direção do Internacional é por Lisca, que teve já um trabalho feito desde as categorias de base no Internacional. Claro que o nome do argentino lá, o Eduardo Coudet, ainda é o grande nome para treinar o Internacional. Ontem, em entrevista, Próxima temporada. Ontem, em entrevista, ele disse, não, agora nem pensar, não saio daqui. Sabe que até o Lisca eu acho que poderia mudar alguma questão, mas eu acho que o Zé Ricardo e o Ricardo... Se equivale. Eu acho que se Quantos equivale jogos faltam aí no para... estilo- Agora 13. Faltam 13 jogos. Tu vim para fazer 13 jogos? Aí, agora Não, só vai 12 ter- jogos, perdão. 12. jogos. Olha, E só, imagina. tem, e só tem mais uma semana, né? Que não é quarta e domingo, né? É, essa próxima. Essa próxima. Essa né? próxima. Então seria agora. Sim. Seria agora para trabalhar uma semana. Depois não tem mais trabalho. É viagem, volta, joga, concentra, né? Seria, não sei a opinião de vocês, mas uma outra incoerência do Internacional, né? Já tirou o Odair sem ter um treinador. Agora tira o Ricardo para botar um com 12... Uma semana de treinamento. Com todo respeito, economiza, né? Os clubes reclamam tanto, dá uma economizada aí. O Ricardo, deixa vai, eu o terminar, Ricardo ó. vai ter mais um jogo, né? Contra o Vasco domingo, Isso né? é certo. Certo? Isso é certo. Mas Ou aí seja, também erras, depender de um resultado, também é dose, né, cara? Aí eu tô dizendo assim, vai que não vence o Vasco, né? Aí, pô, tá, mas eu não sei em que situação o Colbachini está lá para fazer para fazer essa espera? Ou daqui a um pouco o Internacional, a direção não pode estar acreditando que ele pode dar sequência nesses últimos jogos que faltam, dependendo de um resultado positivo no domingo? claro, aí tem que dar sequência. Mas essa questão, Essa né, é a pergunta, né? depende do jogo de domingo, é muito... É cruel, É né? cruel, É né, cruel. cara? Porque, poxa vida, qual é a chance de um ou outro ganhar é grande, né, cara? Eu penso que agora é uma questão de visão, convicção e vamos fazer as coisas com calma. É hora de escolher um nome, vamos pensar todo mundo junto. É esse, não chegamos a essa conclusão, que dificilmente alguém vai sair agora e vai... Sabe pegar com um quem compromisso. o Cobalcini está trabalhando? É os pós-jogo. Aí o povo que não jogou vai com certeza trabalhar. Eu vi não ontem- tem muito o que fazer. Eu né? vi ontem muito ele conversando à beira do gramado com o Caico, né? Sim. O Caico é auxiliar Do permanente, clube, né? do clube, é. Do clube. E é um profissional experiente já Exatamente, dentro do faz a do leitura de futebol. ambiente, que muitas vezes está no ambiente ali, né? Pô, aquele O cara Cobalcini ali, acho- puxa ele, sabe? Tem coisas que às vezes internamente tu consegue O administrar. Caico mais vivência dentro do futebol Exato. profissional, com as cobras ali criadas. Até né? com jogadores mais experientes, Isso, né? e aí Dá tu, aquele... tu vai ali, tu recupera um cara, aquele que tá achando que já não tava mais, daqui a pouco, pô, levanta a moral do cara, ele vai puxar outros e... Não adianta, gente. O futebol hoje ele é gestão. Não é só dentro do campo os caras que jogam, mas fora. A gente tem que dar valor para todo mundo, porque todo mundo está no processo junto. Se ganhar, ganha todo mundo, se perde todo mundo. Só que dificilmente as pessoas conseguem assumir isso. Entender isso. Abraçar o cara e dizer, não, cara, se eu ganhar, tu vai estar comigo. Se eu perder, eu vou perder junto contigo. Então a minha dor não vai ser maior do que a tua e a tua não vai ser maior que a minha. Eu imagino como foi para vocês lá no São José trabalhar depois de perder uma vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi Para difícil. trabalhar o pessoal a cabeça Essa para é a a Copinha. parte mais Como é que foi difícil, isso? porque na outra semana nós já tínhamos jogo, então é muito complicado tu trazer o cara de volta, porque o estímulo é outro. Daqui a pouco tu tá jogando num estádio lá que nem nós fomos jogar contra o Sampaio Corrêa com 30 mil pessoas, o torcedor balançando o nosso ônibus na entrada do estádio e na saída saímos aplaudidos, mesmo E desclassificados. um baita jogo fez. E um baita jogo, mas o futebol é isso, gente. Agora tu tem que querer voltar lá, né? Exatamente. A ideia é que a tu gente te não pode prepare achar para voltar o ano que vem lá de novo. fazer né? terra arrasada, que não... Não, a gente fez aquilo que era possível. Era nosso primeiro ano numa Série C, nós éramos debutantes, sabíamos que tudo poderia acontecer. E internamente, o que a gente conversava lá? Se tivéssemos que fechar com, vamos permanecer, todo mundo assinava onde tivesse que assinar. Não imaginávamos que iam tão longe, porque se tu olhasse a tabela, tu via times de camisa, que foram até inclusive times que jogaram muitos anos campeonato Série A de brasileiro, o São José estava lá enfiado no meio e jogando de igual para igual contra os caras. Mas aí, né, Luciano, aí é o entendimento da direção, esse é um Exato. entendimento interno, é aquilo que vem antes, Exato. né? Vem antes que, né,
onde o planejamento está dentro. Eu acredito, né, que o primeiro plano era se manter na Série C. Exato. A segunda o não segundo pode plano, ter o primeiro essa- plano era buscar, o É. segundo plano era permanecer. Não pode né, ter pra essa dar pretensão de continuidade, achar que no primeiro ano, num campeonato tão complicado, onde uma logística... a logística era horrível, era complicado. A CBF também, às vezes, tinha sua participação de culpa em algumas situações de nos atrasar, de fazer a gente ficar um dia a mais, ou não dar uma condição de chegar um dia antes. E tem que ser sujeitado. Mas diga assim, né, Luciano, exato. de ajudar um pouco aí, porque Exato. eu acompanho muito o São José, né, tenho uma simpatia muito grande pelo clube, e o São José também, ele não veio da D para C na primeira temporada que fez, né? Então já teve essa Tem nível de experiência também, experiência, né? Nível Ele de buscou a experiência. experiência na D para chegar na C, e agora fez uma experiência na C, vamos galgar o ano que vem Já um conhecemos pulo a competição maior, e- Nem todo mundo faz como a Chapecoense fez, né? De um ano para o outro, próprio- subindo e logo chegar na Série A, né? Exato. Agora, esse não é um problema do futebol brasileiro, do dirigente, talvez, de... todos querem ser campeões. O discurso inicial antes de uma competição é ser, não, nós queremos nos classificar. Mas daí tu vai olhar o grupo, não é para isso. Exato. Sabe? Por exemplo, o Botafogo, o Fluminense, é lógico que são clubes grandes, mas eles não serão campeões. E na Europa é diferente. Na Europa o clube já diz, olha, nessa temporada nós queremos nos manter na Série A. Nós queremos chegar entre os 10 primeiros. Nós queremos chegar entre os 6 primeiros. Por que aqui no Brasil é tão difícil do torcedor e da imprensa aceitar isso? Imagina um dirigente do Grêmio e do Internacional falar, não, este ano nós queremos chegar na Sul-Americana, antes de começar o brasileiro. Imagina a crise que dá. Por que isso é tão difícil para Mas nós? o torcedor é difícil, porque o torcedor não vive o dia a dia, não vive lá o chão. Mas por que o dirigente não fala isso? Olha, esse ano nós temos condições só de chegar na Sul-Americana, mesmo sendo dirigente do Grêmio. Exato. Isso é difícil para a gente aceitar, né? Claro. Como imprensa e como torcedor. Quando você está dentro de um processo É difícil, né? que o clube, tu sabe a tua realidade do teu clube e Internamente você sabe que vocês podem chegar. E aí tu tem que fazer já essa análise. Ó, o negócio é o seguinte, aonde nós vamos conseguir chegar é até aqui, acabou. Como nós projetamos, nos manter. Aconteceu da gente classificar. Um bom trabalho, dá o resultado, né? E infelizmente não chegamos, mas não é um sentimento de terra arrasada. Eu acho que a gente fez aquilo que era possível para um clube que vem em crescimento e a gente tem que avaliar todo esse processo desde a chegada desse grupo, as pessoas que administram o futebol lá. Se consolidar na Série C, né? Exato, Depois ir galgando Mas foi o que a espaço. gente falou, né? Fizeram uma consolidação na D, aprender para vir para C, aprenderam na C, agora Exato. Até porque, Bem o planejamento. até a nível de estrutural, né, Luciano? Aí tu vai para uma B, tu pega grandes camisas, né, com grandes orçamentos, e aí daqui a pouco tu volta de novo, né? E volta, duas às vezes, contas. no desespero devendo. O Sampaio Correia, lá na região norte, nordeste, é um clube grande. Exatamente. É um clube enorme, cara. Lota estádio. Lota estádio, então não jogou contra ninguém, né, Hans? Não Mas jogou. aí, aquela pergunta, talvez, que tu fez, eu vou buscá-la um pouco de novo. O São José, ele não começou ontem. O São José está num processo de muitos anos. Ao contrário de muitos nossos clubes que nós estamos reclamando e cobrando, e o torcedor cobra, não acontece esse planejamento, essa estrutura de planejamento que o São José vem fazendo esses anos todos, né, Benhor? Não. Busca os É o nossos outros clubes diferencial, aí, né? sequência de trabalho, sequência de atletas. E eu até digo assim, né? Atletas, eu não vou nem falar só da comissão, mas de atletas. Tu sabe quase quem é a escalação do São José de uma temporada para outra. Tem outros times que tu nem sabe quem é. Nem... Isso vale para qualquer série. Pode ser para terceirona, para o acesso. Tem que existir esse tipo de planejamento, tem que ter esse tipo de trabalho para se chegar a algum sequência, resultado. Não tem como. E cabe à direção, e aí entra Luciano e todo o staff, saber quando aquele jogador já não dá mais aquela condição. Mas aí tu troca 4, 5, tu não precisa contratar 25. Fazer um trabalho de 40, 50 dias para ver se vai encaixar e dar certo. E muitas vezes a gente tem o cuidado de olhar para ver se na base a gente não tem algum jogador. E tem, né, Luciano? E tem. Graças a Deus a gente consegue formar bons jogadores esse ano mesmo. A gente foi vice-campeão gaúcho do estadual, sub-20, onde nós temos bons valores ali, de bons jogadores que já estão no profissional, inclusive Show no de grupo. bola, cara. Já temos participações dos nossos telespectadores através do nosso Facebook, Madalena Carvalho. Boa tarde, queridos. Abraço, Hans.
Carlos Alberto Kuntz, abraço amigos, grande Hans, baita amigão. Márcio Trindade, boa tarde, programa top hoje, como sempre. E aí, Ben? O Rafael da Cruz, mandando um grande abraço pro programa. Pedro Melo, uma pessoa que admira no futebol, Luciano. Aprendi muito em organização com ele. Pedro, né? Neurilene Cray, um abraço a todos. E olha aí, ó, treinador do Veranópolis, Christian Souza, abraço Hans. Obrigado, abração, Christian. Um abraço pro Christian, convidado aqui do programa, quando estiver, né, Benhor Pereira, por Porto Alegre. É verdade. É nosso convidado aí para Ele é de Bento, né? programa. É de Bento. É de Bento, Gonçalves. Dá um pulinho aqui na região e vem no programa Debate Bola. Edivaldo Aparecido, Associação Esportiva Social e Cultural Caos Laranjeiras, está na audiência. Boa tarde. Edivaldo, só manda a localidade, né? Para a gente citar aí em que cidade ou estado está assistindo o programa neste momento. Vamos ver o que os jogadores do Internacional fizeram, ou falaram, né, na verdade, ao final da partida de ontem, em que o Internacional venceu o Avaí por 2-0. Os jogadores agradeceram inicialmente, né, o torcedor que estava lá no estádio da Ressacada. Nós temos as imagens, né, do torcedor agradecendo o público, o torcedor colorado, numa noite chuvosa, num clima perfeito de jogo de Série B, mas não estou dizendo isso que o Internacional é de Série B, deixar bem claro. Foi um jogo assim muito parecido, né, com o que nós já tivemos na Série B. Não. Conhece ele, né, Hans? Claro. Né? Tu conhece Mas ele. eu levantei essa bola para ele, né? Eu estou dando uma. Tu deu a dica e deixei ele lá picando aproveitou ele. e bala. Vamos ver o que o Roberto, bom zagueiro, falou após o jogo. No G6 e 2 pontos do G4. Bom, a vitória é importante, né? A gente vinha buscando já nas últimas rodadas e não conseguia, mas hoje foi muito importante a vitória, a valorização do grupo, foi muito importante. A torcida apoiou bastante hoje também, né? A torcida compareceu, fez uma festa linda, apoiou o tempo todo, muito parabéns a ele. Agora o Bruno Fux, a dupla de zaga, né? O Bruno e o Roberto. O Bruno fala agora. Agradecer aí toda a torcida que presenciou aí, aqui no jogo, na Ressacada. Agradecer o apoio, conseguimos a vitória, os 3 pontos que era importante, de voltar a somar, ganhar, chegar na parte de cima de novo. E domingo vamos de novo contra o Vasco. Valeu, rapaziada. Bruno Fux. A mais um jogo que eu assisti ontem do Bruno. Eu estou vendo um futuro enorme. Muita personalidade. Muita né? personalidade. Muita personalidade. O Bruno, eu não estou comparando, pelo amor de Deus, não é isso. Não é? Mas Característica e estilo. guardadas as devidas proporções. A característica, o estilo, as passadas largas. Aí lembra muito o Lúcio, né? Ex-zagueiro do Inter, campeão do mundo em 2002. Eu não estou dizendo que, nossa, é um novo Lúcio. Não é isso. Às vezes o pessoal de casa exagera um pouco com as nossas análises. Mas ele lembra, não lembra? Sim. Bom jogador, né? Futuro enorme. Sabe a idade dele, Luciano? Ele é jovem ainda, porque ele teve uma convocação agora há pouco, se não me engano, para seleção, né? Subir. Hoje o Hans está aqui, né? Se o Hans estivesse em casa, ia ajudar a gente na idade. Eu lembrei porque ele é novo. Em vez de acionar o Kleber Grabowska no lugar do Hans, agora que ele está aqui, eu lembro, esqueceu. Essa zagueirada nova aí, tem o Maidaner 20 também. anos. 20 anos. 1º de abril de 99. 20 anos. Ele teve uma convocação, porque o ano passado a gente conversava um pouco com o Internacional sobre alguns jogadores e eu lembro que o Bruno estava na lista dos jogadores que o Inter não ia aproveitar naquele momento e o Santos já estava... Poderia pegar. Exato. E ele tinha uma convocação. E o Roberto é 98, 21 anos. Isso aí. O Roberto, ele também atuou no Sub-23 com o Cobalcini, né? Isso. Então esse conhecimento do treinador com esses garotos, os próprios jogadores daqui a pouco entram com mais confiança, né? Pô, o meu comandante lá sabe como eu jogo. Ele está ali já há uns 3 anos, né? 3 para 4 anos. O Roberto jogou no São José? O Roberto tem a formação dele no São José e o São José tem parceria com o Internacional nesse jogador. Show de bola. Muito importante isso. Importante demais isso. Às vezes, assim, o clube do interior, ele não vai... dificilmente isso vai acontecer, né, Hans e Luciano Benhur, do clube do interior conseguir vender um jogador diretamente, né? A pegar aí 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Muito difícil. Difícil isso acontecer. Ele não atinge Mas essas esse valor parcerias são importantes. Exato, porque ele não atinge esse valor de mercado num clube menor. Não atinge. Não consegue sair direto da base. É difícil. Tem que fazer uma passagem, né? Tem que ter uma vitrine, tem que ter um jogo maior para mostrar realmente. O né? clube grande ele te dá essa valorização. Né?
E isso é importante que os clubes do interior comecem a fazer essas parcerias com o Grêmio, com o Internacional. O Novo Hamburgo já tem... Do Juan, né? O caso do Juan, né? Com... Que está hoje no Grêmio, né? Sim. O Juan era juvenil do Novo Hamburgo, né? Exato. O Hans percorre o estado e fora do estado vendo jogadores, né, Hans? E tem muitos meninos bons de bola, com personalidade, e às vezes a gente não dá o valor necessário para essa meninada, né? Tu tem visto muitos garotos por aí bons de bola, tem né? Muitos meninos aí pontuais, né? Eu acompanho a minha safra, né? A minha safra ela é de 92, né? 92, 93, 4, 5, 6, 7. Eu acompanho até 2010 hoje, né? Essa categoria. Então tem muito, mas a minha grande preocupação, eu sou um apaixonado por base, né, na formação, a parte de lapidação, e isso eu vejo uma grande dificuldade hoje dos clubes, preparar o menino. Porque não adianta tu vai querer preparar o menino quando ele tiver 17, 18 anos, ele tem que ser preparado antes. Então, essa coisa da formação, da lapidação, dos trabalhos básicos que o menino tem que... Isso hoje os clubes estão pecando muito em fazer. Pecam muito. É muito difícil achar um clube que faz esse tipo de trabalho com os meninos. Ele mais lá em cima. Né? Então, muitas vezes os clubes querem os meninos prontos já, né, Benhor? Eles querem os meninos prontos. E quem tem que aprontar eles? É nós aqui, os times da Redondeza, os times de menor porte. Aonde vai chegar essa tua colocação que tu fizeste? De nós levar esse menino para o São José, levar para o Grêmio, levar para o Novo Hamburgo. Ali, então, ele tem uma oportunidade maior e ali começar a carreira na parceria. Mas falta paciência também, né? Falta paciência. Hoje... Paciência, né? Tem muitas coisas que atrapalham isso tudo aí, né? Mas tem que ter paciência, né? Às vezes os pais atrapalham, né? O pai já acha que o Eduardo Pires já é um Maradona, um Zico, não é, né? Exatamente. Bom, ali, por exemplo, vou dar um exemplo agora do São José, a gente fez uma reformulação nas categorias de base, né? Na verdade, profissionalizamos as categorias de base de São José, trazendo um assistente social, psicólogo, nutricionista, um fisiologista, e inclusive com o Tinga, às vezes, indo lá e nos dando uma força para falar dessa parte onde envolve a questão do pai. O quanto o pai, às vezes, ele pode ser prejudicial na questão da gerência da carreira do menino. É que não é fácil, né, Luciano? Não é fácil. Para analisar, não é fácil. Às vezes o filho pode ser a salvação de uma família mais humilde, né? Exato. Até porque tu olha na TV, contratos que não são tantos, né? Exato. Mas não, isso aí é menos de 5%. Então que vai chegar nesse nível aí. Tu imagina, não me lembro quem teve aqui no programa que falou que estavam contratando já os clubes com jogadores de 10, 11 anos, 12 anos. O que vai contra a FIFA, né? Vai contra o que diz o estatuto, a regulamentação, né? Um empresário, exato, e eu acho assim, né, gente, tudo ao seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tudo ao seu tempo. Eu acho que o jogador promissor, ele vai ser promissor desde que ele tenha um trabalho muito bem desenvolvido em todas as suas áreas. O menino não pode deixar de pensar em largar os estudos para achar que o futebol já é a solução da vida dele. E isso, para conciliar e para a família entender, é que nem o Benhur falou. Esse menino, às vezes, um projeto de jogador, ele pode se pensar na família de botar uma responsabilidade no menino, que ele pode ser a salvação da família. Não? E a gente não pode, a gente tem que estar muito atento a isso. Ele não tem a estrutura emocional, né, psicológica, não pode, né? E aí tu imagina, né? Exato. Então a gente trabalha muito isso. O Luciano, o Hans também trabalha muito com esses jovens. O que eu, às vezes, né, acho que o clube deveria, e eu falei até com o Gabriel, que trabalhou no Cruzeiro lá comigo, que hoje é o Sub-17, né? E o Gabriel disse que os jogadores já melhoraram o nível, né, de consciência, de treinamento, né? Não é mais aqueles tão deslumbrados assim, mas para analisar assim friamente, né? Tu pega um menino, né, que vem lá, humilde, com uma condição mínima, né? Daqui a pouco tu entra num profissional, tu tem nível de jogo para ganhar um salário bom, porque os contratos dependem para ter rescisórias, tu precisa ganhar bem, né? E daqui a pouco tu salta lá do nada para um salário de 7, daqui a pouco de 30, daqui a pouco de 40 e para 80. Tu parar para analisar assim friamente, é complicado, né? É complicado. Eu penso assim, né? O clube, ele pensa em se proteger com relação a esse assédio e acha que está protegido pela questão da multa. De certa forma até está. Mas eu penso que jogador tu está formando? Que cidadão tu está formando?
E isso pra gente é um choque, sabe? Porque tu tem que avaliar antes a questão do cidadão. Tu tá formando uma pessoa, um cidadão pro mundo. E de alguma forma, em algum momento, ele vai ter que saber administrar essa condição dele financeira. E não vai ser jogador pro resto da vida, né? E não vai ser jogador pro resto da vida. Mas aí eu te digo, né, Luciano, também, nesse sentido, ele tem que ter uma certa assessoria, tem que ter um certo amparo. Tem que ter. Do clube, o clube faz isso. Eu lembro quando eu fui para o Novo Hamburgo em 2012, né, fui chamado para o Novo Hamburgo, a gente começou a montar as categorias de competição no Novo Hamburgo, e a gente tinha tudo isso aí, né? E o Novo Hamburgo continua hoje, né? A gente montou lá fisiologista, psicologia esportiva, professores qualificados, era Mabilha, era Douglas Rodrigues, era Júlio Schneider. A gente trabalhava de alto nível, mas não trabalhava só o campo, a gente trabalhava fora do campo. Trabalhava lá, trabalhava junto com a família, trabalhava lá no individual. Muitas vezes, não no próprio grupo, mas tirar aquela pessoa que estava com algum problema lá e trabalhar separado com ela. Então isso é... Assistente social tinha, né? Tinha assistente social. Precisa para o jogador morar no clube, precisa, o clube formador precisa. Precisa o clube precisa formador. ter toda essa engrenagem. Todo o staff, porque é uma exigência da CBF, né? Muito bem. Vamos ao intervalo, na sequência voltamos para falar sobre a Copa Silverardi, os confrontos das oitavas de final. Teremos aí o São José contra o Novo Hamburgo, o Cruzeiro e o Aimoré, e mais sobre o Grêmio, que joga amanhã contra o Fortaleza, mas todo mundo com pensamento lá no Flamengo na próxima quarta-feira. E também um depoimento interessante do Jorge Jesus, né? E depois do intervalo nós falamos sobre isso. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta sexta-feira, sextou, até 1h30 da tarde. Debate Bola em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo, Garfão, Restaurante, Pizzaria, Sushi, na 7 de setembro em Novo Hamburgo. EH Presentes e Decorações na Maurício Cardoso. Comigo, Benhur Pereira. Estamos recebendo José Luiz Hans e Luciano Oliveira. Falar sobre Grêmio, rapidamente, o Grêmio desembarcando, imagens do Grêmio desembarcando em Fortaleza. Já foi todo mundo para lá, né? Porque depois de Fortaleza vão para o Rio de Janeiro. O Grêmio desembarcando em Fortaleza, depois indo treinar, né? O Grêmio desembarcou e já foi para o treino. Já treinou ontem, treina hoje. E amanhã enfrenta o Fortaleza, às 5 horas da tarde, na Arena Castelão, e com o time completamente reserva. Os titulares serão poupados, né, desse jogo contra o Fortaleza. E ontem eu ouvia e via o técnico do Flamengo
após a entrevista, e eu quero a opinião de vocês, porque muito se contesta o Renato Portaluppi de escalar os reservas, né? Mostra imagens do treino, por gentileza. Escalar os reservas véspera do jogo, em jogo da Libertadores da América, que é o foco do Grêmio. E o Jorge Jesus diz o seguinte: não, jogaram hoje. Eu não vou fazer o sotaque português, que não sei. Né? Jogaram hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, descansa, sexta, descansa, sábado, descansa, domingo, corre. Então, vou escalar os titulares. Qual a opinião de vocês sobre essa declaração do Jorge Jesus, que vem do futebol da Europa e com outro jeito de trabalhar? Luciano. Bom, eu acho que ele arrisca demais. Mesmo tendo todo o elenco que ele tem, o staff de jogadores para suprir, né, a ausência de um ou outro. Mas eu acredito que em algum momento isso vai ter que parar. Vai ter que parar, porque humanamente, assim, dentro de um planejamento físico, assim, de temporada, a gente imagina que os jogadores em algum momento vão sentir. E ele vai para um jogo decisivo a semana que vem, né? Então, é uma questão de escolha dele, né? E se ele entende que é assim... Né? É Flamengo, é o Fla-Flu, né? Fla-Flu, né? É o Fla-Flu, né? Que não é qualquer jogo, né? É clássico, clássico, né? É clássico. Não é qualquer jogo. O Fluminense perdeu, né? Exato. O Fluminense perdeu ontem para o Atlético Paranaense em casa, né? Sabe que, Luciano, Hans, Eduardo, eu, na verdade, assim, ó, eu acho que cada comissão, cada clube define o que quer fazer, né? Agora é que nem o Luciano falou, eu acho que daqui a pouco pode ter consequências, né? E aí é um outro problema. Eu vou bater na tecla, o Flamengo tendo insucesso com o Grêmio, vai começar a pressão mesmo. A pressão mesmo. Acho que o nome do Mister para de ser gritado no Maracanã. O Flamengo quer ser campeão. Ele quer ser campeão. Como o Internacional, né? Teve a oportunidade, não foi, implodiu o negócio. Ele vem usando, né? A maioria, mas ele também vem descansando alguns, né, Luciano? Exato. Ele vem descansando, né? Alguns jogadores, ele vem descansando. No último jogo tinha só 5 ou 6. Né? Eu acredito que ele quer manter isso aí, e isso que tu colocasse, até o jogo da decisão quarta-feira contra o Grêmio. Eu acredito que vai ser aí. Independente do resultado, eu acho que aí vai haver... Eu tomo isso como base o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras vinha fazendo isso, né? Até chegar ao Internacional e terminou, né? Então, e vamos lembrar uma coisa, né? O Grêmio, né? Em competições assim, ele cresce. Independente do momento que está vivendo. Mostrou já isso, né? O Grêmio... Nesta competição. O Grêmio é copeiro, o Grêmio está acostumado a esse tipo de situação. E o Renato tem essa estrela, né? Então... vai ser um grande jogo, eu né? não arriscaria sentar, né, dizer nenhum tipo de favorito. Não pior, tem. Né, que não dá para dizer, o Flamengo, não tem. O Flamengo passa, o Grêmio passa, não dá, né? O Flamengo vive um momento melhor. Eu não vou dar minha opinião, Berber. Vive um momento melhor. Dos pobres ali, eu não posso dar palpite, você. É sempre ao contrário. Tu não pede para ele dar resultado do teu jogo que dá. Ao contrário. Tudo ao contrário, Hans. Tu liga para ele e manda ele falar o nome do outro time, aí tu tem chance de ganhar. O Mick Jagger dos palpites. Tudo errado. Mas não esse jogo não tem como apontar realmente. É difícil. Vai ser um jogo muito agora, muito o estudado, semana, né? Hein, muito estudado. O Flamengo tem dúvidas aí, né? Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta, e são jogadores importantíssimos. Nessa batida tem mais o jogo de domingo, né? Que é um clássico, né? Eu penso que o Rafinha, botar o jogador que acaba de vir de uma cirurgia é muito arriscado. Informação aqui do Grêmio de última hora, Luan. Lembra que o Luan saiu mancando? O Luan será submetido a exame hoje e preocupa para o jogo contra o Flamengo. E o lateral, quem é que vai ser? O Paulo Miranda não se fala. Ontem não treinou entre os titulares do jogo de amanhã. E o Paulo Miranda está no grupo do jogo da Libertadores. Então, talvez o Paulo Miranda seja o lateral. E por que não o David Braz, né? Eu acho que o David Braz é mais rápido, assim, mais ágil do que o Paulo Miranda, né?
Mas o Renato sabe. A gente não trabalha. O Renato sabe quem é aniversário. A gente não vê os... Jogando, eu acho o David Braz mais rápido, mas o dia a dia quem faz lá é o Renato. A gente sabe que o Renato... Não tem como dizer, né? O Renato a gente sabe, porque ele não tem surpresa. O Renato tem a convicção dele, muito bem convicto. Eu acho que ele vai com o Galhardo, né? Ele tá... Ou o Léo Moura, né? Acho que o Léo... O Léo Moura, eu acho que daí ele vai ter um problema de queimar uma substituição, talvez, né? Talvez não começar com o Léo Moura. Eu acho que ele continua com o Galhardo. Eu acredito. Mas o Galhardo tá bem? Não teve um probleminha físico? Não, tá à disposição. Tá à disposição. Tá no banco. Os ruins não se machucam, né? Você é um jornalista que tá falando. Eu nunca me lesionei, só para correr da chuva. Deu estiramento. Não, nem vou falar isso. Daí Ontem ele estava aqui. Porque a vantagem que o Flamengo tem é do 0x0. E é jogo que não vai ser 0x0. Pode ter certeza disso. Não, o Flamengo sempre faz gol. Não é jogo 0x0. O Grêmio vai fazer gol. Eu acho que o Grêmio vai fazer gol. O Flamengo vai ter que se encarregar de fazer também. É difícil da gente arriscar um palpite diante mas de dois grandes times, né? E é interessante ver, né, os treinadores também. Se eu fosse a CBF, a Conmebol botaria um muro ali no meio ali. O Renato para um lado e o Jesus do outro, porque o bicho vai pegar ali também. Vocês repararam nesse jogo, foi na quarta-feira que o Flamengo jogou contra o Fortaleza, né? Fortaleza. Pô, a vibração foi grande depois da vitória, depois do jogo. Bastante. Os negros se reuniram, foram lá para trás da goleira, na torcida lá, Jesus, e foi todo mundo lá, né? E agradeceu. Também, né? Rasgou aos 38 do segundo tempo e aos 45. Pô, mas comemoraram pra caramba uma vitória. Tava perdendo o jogo, né? Tem que comemorar, né? Jonathan Kronbauer Gonçalves, grande Hans, gente fina. Um abraço a todos. Elton Petri também está na audiência do programa. O Jonathan completa aqui, Cebolinha vai caprichar na pontaria, tá? Todo mundo, torcedor gremista, apostando aí no Cebolinha, o Everton Cebolinha. Assistindo o programa o Felipe Becker, o Leandro Nunes, técnico do Cruzeiro, tem jogo, né? Esse final de semana do Sub-17, Inter e Cruzeiro, primeiro jogo 1x0 pro Inter, o Inter ganhou. No campo do Cruzeiro. O Rogério Trentin, preparador físico, também está na audiência. O Rogério Trentin está acertado com o União Frederiquense, mas está trabalhando lá na Caçadorense. O Rubilar, ex-volante do Novo Hamburgo, também está acompanhando. Que pipocou para vir no programa, né? E pipocou de novo, né? Pipocou? Pipocou de novo, 2 vezes já, Rubilar. O Rubilar era assim. Não, mas ele falou, ele tem exames médicos marcados exatamente 1 mês seguido nesse horário. Então, bom. Rubilar, grande volante aí, que jogou no Novo Hamburgo no 15 de novembro. E o Felipe Becker bem Ontem estava na Gaúcha. Escutei a Gaúcha, estava lá com o Rafael Vole lá, né? Grande Felipe, um abraço, Felipe. Ontem não apareceu em casa aí, porque estava aqui, né, no programa, aí foi para lá, né? Imagina a hora que chegou. Eu não sei de nada. Aí vocês vejam uma cabeça, né? Eu não sei. A Aline está olhando o programa? Mas convenhamos, né? Convenhamos, o programa do Colin, ele se despediu lá, eram 10 para 1. Então, por isso, ele esteve aqui no programa, foi trabalhar, lembra que ele almoçou com a gente, disse, eu tenho audiência, e de noite e já foi, de noite foi pro Colin. Quer dizer, não apareceu em casa, apareceu só depois, 1h30. Então chegou às 2. Porque o programa do Colin ontem começou mais cedo, né? Porque normalmente da meia-noite a 1, né? Então, até na resenha pós, chega a 2 horas em casa aqui, né? A Sub-18 feminina do Inter ontem, né? Foi ontem o jogo? Foi ontem. Ficou campeão. Ontem. Em São Paulo. Em São Paulo, né? Então, um abraço aí para as meninas do Internacional Sub-18. E o Felipe Becker mandou, né? Um abração a todos, em especial meu amigo Hans. Obrigado. Agora deve estar lá pronto para digitar aqui, né? Notícias do futebol do interior. Paulo Porto, que esteve aqui no programa, é o novo treinador do Esporte Clube Passo Fundo. Vai comandar o Passo Fundo na divisão de acesso, então, Passo Fundo. E do Inter de Santa Maria, o Sananduva, né? Continua, né? Porque terminou a competição esse ano lá. Então o Sananduva é o confirmado, né? Permanece, como disse o Hans, no comando técnico do tradicionalíssimo Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Uma torcida muito grande. Muito grande. Tu sabe que eu vi uma notícia ontem do Avenida. Não sei se não tenho fonte, não busquei, eu vi também no Twitter. Mas dizendo que o Avenida vai estudar, ver se vai jogar o acesso aí esse ano. Uma surpresa a notícia. Muito, eu fiquei surpreso.
Uma pena, né? Estava, né, numa Série A, Copa do Brasil, Triste, Série D, Copinha, daqui a pouco não disputar nada, é interessante isso. É assustador, né? Voltamos para lá, né? Aquele que nós estávamos conversando do planejamento e da sequência, né? Então, É que o Avenida também o... investe jogadores mais experientes. né? E tu olha Não tem o próprio aqueles time, jovens, o grupo deles desse ano, tu olha que é jogadores que jogariam talvez em qualquer time. Em qualquer time, jogadores experientes, né? Bom, nós teremos aí a Copa Silverard no final de semana, né? E teremos o confronto Novo Hamburgo e São José no domingo, primeiro jogo, aqui no Estádio do Vale, às 15h. Luciano, mais um confronto aí, Novo Hamburgo e São José, clássico aí da região metropolitana, valendo vaga às quartas de final. Bom, nós vínhamos falando antes, né, que se tornou já um clássico, né? Decidiu títulos e São José vem preparado para mais uma decisão, né, após a gente conseguir entrar de vez na competição, onde nós vimos disputando a Série C paralela à Silverade quando começou. E não foi fácil para nós, assim, a própria classificação ontem lá para ficar em primeiro lugar, garantir o primeiro lugar, o jogo foi muito difícil, né? A equipe do Lajadense, uma equipe jovem, muito bem formada. Bons valores, né? Bons jogadores, sabe? E a nossa equipe, com toda a experiência que tem, teve sim dificuldades dentro da partida para conseguir sair com a vitória, né? Mas isso é trabalho, né, gente? Que nem a gente está falando aqui, é sequência, é acreditar que realmente os nomes que a gente escolheu realmente são os melhores que poderiam estar lá. E agora é trabalhar. O São José está com o plantel todo de volta. Praticamente ficou quase todo mundo. Tem alguém mundo emprestado, São José? Só o Matheus, o Mateuzinho, né? E o Maradona. Eu até fiz uma pergunta antes, o Claitinho, que fazia parte do São José, foi para Portugal, tu falaste? Não, o Bruno Jesus. O Bruno Jesus, desculpa. O Claitinho está no São Caetano. Foi comprado, né, do São Caetano, do Botafogo da Paraíba, isso, né? Bruno Jesus, desculpa. Isso, Bruno. O João Jesus é 9-7, né? De novo, né? Isso. Zagueiro novo. Tu vê ontem ainda, não sei quem é que brincou comigo, não, o São José vai querer ficar em segundo, né? Teoricamente enfrentaria o Santo Anjo, mas imagina a viagem, não vai... Eu disse, não, o São José vai querer ser primeiro, cara. Vai ficar perto de casa, enfrentar o Novo Hamburgo, é um adversário difícil, o Novo Hamburgo, não tenha dúvida. É como vocês falaram, um clássico, mas a viagem já é um grande Essa negócio, logística, né? ela pesa bastante. Pesa E aí já joga na quarta, então... o jogo da volta é para quarta-feira. Na quinta? Quinta-feira, provavelmente. Quinta, né? Deixa eu ver aqui no site da Federação Gaúcha. Não tem ainda a data, mas pelo que eu fiquei sabendo seria na próxima quinta-feira. E todos os jogadores à disposição? No princípio, todo mundo. Todo mundo. Com o trabalho do Rafael. Você tentou pegar alguma coisa, né? Passar informação, tu viu? Ele sentiu? Não, mas todo mundo sabe. Vai no estádio ali, bota a cara. Ô, Luciano, Benhuri... Só olhar a escalação de ontem, né? Hoje todo mundo sabe, mas às vezes pode ter tomado cartão amarelo o terceiro ontem, né? Então a gente nunca sabe. Mas isso é o clube. O clube sabe como trabalhar. Mas isso ele sabe. Eles não têm nada. Mas o jornalista é obrigado a perguntar. Não, no São José não. No São José isso não ia acontecer, com certeza. Conheço lá o jornalista é obrigado a perguntar. Do Novo Hamburgo, todos estão à disposição, tá? Então já estou te passando também. Então a gente fica aqui como jornalista, não sou assessor de imprensa do Novo Hamburgo, né? Nem assessor do São José. Eu tenho que obrigatoriamente perguntar, até porque o torcedor saiba quem estarão em campo no próximo domingo, às 15h. São José é favorito? São José tem que assumir essa condição, sim, de favorito. Tem que assumir em função de tudo que vem fazendo. E nós, internamente, a diretoria, entendemos que nós temos, sim, a responsabilidade de buscar sempre o lugar mais alto da tabela. E não só no jogo, né, Luciano? No campeonato. Exatamente. Né? Pelotas, que teve um bom investimento. Exatamente. O Moré, que vem investindo. Esses são os favoritos, né? O Caxias. É um clássico, né? É um clássico, né, Benhur? Mas... Agora, que pode chegar... Eu vi um Bagé que fez uma grande campanha lá na primeira fase, mas isso acabou, né? Agora é um outro campeonato, né? É um outro campeonato, né? Exato. São 2 jogos onde tu tem que estar ligado. Né? E mais uma perguntinha para o Luciano. Nós temos um treinador... Leocir da Lastra, hoje, lá no... Fala um pouquinho para nós aí da vinda do Leocir. Nessa semana apresentamos o Leocir no Sub-20, né? Que aí, como o ano que vem nós temos a Copa São Paulo e a Copa do Brasil Sub-20, que a gente conquistou essa vaga por ter
disputado a final do estadual, né? E a CBF usa esse ranqueamento para poder dar essa condição. Imagina a visibilidade disso, Luciano, para os jogadores de uma Copa do Brasil, uma Taça São Paulo. Não, e a qualidade que o Leocir vai introduzir no grupo. Né? Exatamente. E essa é a oportunidade, né, de levar os jogadores para o São José para levar para essa Copa, que é uma baita vitrine, né? É uma potência. Em termos de vitrine, o jogador hoje jovem que tem isso no currículo, e são poucos jogadores que têm isso no currículo, né? Que jogaram a Copa São Paulo. E a gente acredita muito nesse trabalho. E domingo também tem os demais jogos, né? Cruzeiro e Aimoré na Arena Cruzeiro às 3h, Real e Internacional no Módulo Esportivo Tramandaí, também, só que é no sábado, amanhã, né? 3h. É o único jogo do sábado. Né? 12 horas e São Borja no Cristo Rei. Cruz Alta e Pelotas. Grêmio Gaúcho. Lajadense e Bagé. Santo Ângelo e Caxias. São os confrontos aí das todos os domingos, só um sábado. Só o sábado, só o jogo do Inter, Inter, né? Que não deu uma... Dividir um pouco, para olhar um pouco do sábado, um pouco do domingo, né? Poderia. Tem que escolher um domingo. Esse jogo, né? Pode ir no 12 horas e São Borja, bem. Não vai dar. 12 horas de São Borja. Joga onde esse jogo? Aqui no Cristo Rei. Domingo às 3h. São William Campos. O William Campos. Melhor campanha, hein? Melhor legal, campanha, né? Melhor campanha dessa parte classificatória, foi? Cleverson, né? Tá lá. Quem mais? Falei com o Cleverson, né? Quase que a gente trouxe ele no programa, mas infelizmente, né, já tinha gente confirmada, né? Agora, é que nem o Luciano falou, é outra competição. Há em algumas chaves equipes muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Vou te falar assim, é só tu olhar quantos jogadores estavam aquecendo, como chegou. Então, assim, ó, agora acabou, né? Acabou. Tu tinha tempo de se preparar. Eu acho que isso aconteceu com o Novo Hamburgo. Começou de uma maneira ruim, mas começou a se preparar. Agora já vai para uma outra situação. É uma pena que enfrenta um grande time, mas mata-mata é isso, né? Estratégia, né? Se preparar para isso. A mesma coisa eu falo do Aimoré. O Aimoré fez uma grande competição, classificou e agora pega um Cruzeiro que é competitivo, né? O Luciano trabalhou no Cruzeiro, em qualquer situação o Cruzeiro é competitivo, né? Uma última pergunta aqui, a Kelly Bandeira, qual a importância da vinda do Dalastra para a base, um técnico com grande rodagem no futebol, isso confirma a característica do São José de utilizar atletas da base na formação do elenco profissional? Foi aquilo que a gente falou lá no início, né? A gente precisa botar o jogador o mais próximo possível do ideal para estar em condições de poder atuar no profissional, né? A gente não pode largar um jogador lá, nós vamos ter que perder tempo com fundamento, com trabalhos básicos que no profissional, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Ali dá para corrigir, né? Então, esse profissional chega no momento que o clube entende que essa lapidação ela pode, sim, render jogadores com melhor qualidade, que vai fomentar não só o profissional, mas ao mercado. Só uma coisinha. Tu vê a importância desses campeonatos, a Taça São Paulo, o Sub-19, Sub-20, agora a Copa do Brasil, para tu pegar atleta jovem e botar para jogar. Tem a Copa Sul também. Copa Sul, que está tendo agora, né? Porque tu pega um gauchão com 11 jogos, tu não pode testar o guri num gauchão de 11 jogos. Ele até pode dar certo, mas não dá para testar. Vou botar 8, 9 ali e vou ter que utilizar. O gauchão é muito rápido. Não dá para né, usar como laboratório para nada. Então tu tem... Imagina, vão ter 3 com mais Sub-20, Sub-19, vai ter 5, 6 competições para tu ver esses meninos. Exatamente. O Campeonato Gaúcho, né? Eu gostaria de ver o Campeonato Gaúcho ser disputado diferente. A gente joga um torneio gaúcho. Isso. Curto demais, né? Muito. O investimento que tem, o envolvimento que tem para fazer 11 jogos, não tem nem o jogo de ida e volta, é complicado demais. Curto demais. Bom, uma última informação, Novo Hamburgo muito próximo de anunciar Julinho Camargo, né, como treinador para 2020. Não estou dizendo aqui que é o treinador do Novo Hamburgo, está muito próximo de anunciar. Já teve muito próximo do Paulo Henrique Marques, mas não teve nenhuma proposta oficial para o Paulo Henrique, e ele teve a proposta oficial do Ipiranga, acertou com o Ipiranga. Agora, muito próximo de acertar e anunciar Julinho Camargo como treinador do Novo Hamburgo para 2020. José Luiz Hans, muito obrigado pela presença no programa. Nossa, a gente estava tentando desde o primeiro programa, 17 de junho, e o Hans, né, Benhor? Nem vou falar. Obrigado, Hans. Máscara do caramba. Obrigado à Vale TV, obrigado aos participantes, obrigado Pires.
privilégio estar aqui com o Luciano, de muitos anos, de Grêmio, hoje São José, pessoa ímpar. Benhur Pereira, um grande amigo do futebol aí, obrigado pelo convite. E talvez eu volte mais breve aí agora, que as coisas se encaminharam um pouco diferente aí no meu dia a dia. E tamo junto aí. Com certeza, as portas do Debate Bola estão sempre abertas. Luciano Oliveira, gerente executivo do São José, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição quando precisares. Muito bom rever o Benhur, meu amigo, parceiro, trabalhamos muitos anos juntos. O Hans, que convive no dia a dia do clube lá, pode falar melhor assim também do São José. E convidar o nosso torcedor, convocar o nosso torcedor para nos prestigiar domingo nesse primeiro confronto aí contra o Novo Hamburgo, né? E que esperamos sair com um bom resultado já para tentar buscar essa classificação. Muito bem, Benhur, voltamos segunda-feira. Último recado aqui, o Roberto Birk, né, o Geladeira, ótimo programa, abraço aí pra galera e dá-lhe nóia, né? É isso aí. Até segunda, pessoal, com certeza um programa bem... Nós vamos anunciar nas redes sociais, né? Mas segunda-feira teremos a presença de um dos maiores dirigentes, maiores presidentes da história do Rio Grande do Sul de clube, né? Estará aqui na próxima segunda-feira. Grande abraço a todos, tchau!